alunos do segundo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sou a professora Fernanda e estaremos juntos hoje na nossa aula de número 33 de português do segundo ano. Vamos lá? Parágrafo e pontuação, né? Essa pontuação que nós iremos falar é a pontuação no final de frase, ok? Mas e parágrafo, professora? O que será que é? Nós já vamos descobrir. E qual é o objetivo dessa nossa aula de hoje, então? Estudar parágrafo e pontuação em final de frase. Usar adequadamente o quê? O ponto final, o ponto de interrogação e o ponto de exclamação. Isso mesmo. E para a sua atividade, o que você vai precisar? Do seu caderno de língua portuguesa, seu lápis de escrever, borracha e lápis de cor. Então, prepara tudo aí para assim que encerrar o vídeo você já estar com o seu material em mãos para fazer a nossa atividade, ok? Combinado? Beleza! Então, observe e compare os dois trechos, né? Que nós vamos ver o quê? Que a gente, na verdade, já viu nas nossas aulas anteriores, tá? Mas ele está se repetindo aqui como um exemplo para nós. Então, vamos comparar. Aqui o primeiro trecho. A barata diz que tem um tapete de cetim. É mentira da barata, ela dorme no capim, né? Agora o segundo trecho. Observem aqui que eu tenho uma partezinha em rosa, tá? Então, fiquem atentos. Os crocodilos fêmeas protegem seus ninhos. Quando ouvem seus filhotes gritando, as mães abrem o ninho e os ajudam a sair do ovo. Depois, levam-nos com cuidado até o rio em sua boca. Isso mesmo. Então, reparem bem, comparem. Qual é a diferença de um e do outro? Qual é a diferença que vocês acham? Muito bem. Então, aqui nós estamos falando do quê? De versos, né? Então, os nossos versos, a gente escreve a frase até o final, ó. Não precisa de ponto, porque eu sei que vai continuar já na outra linha, então o verso ele é a mesma coisa que nem no caso das músicas, também são separadas em versos. E esses versos então são separados ainda por como? Por estrofes, né? Tanto nas rimas, nas poesias, nas músicas, né? Eles são separados por versos e estrofes. Então, quando eu tenho um ponto no final do verso, eu sei que eu pulo uma linha e vou para a seguinte estrofe, né? Consequentemente, eu não preciso do quê? De parágrafo. Eu escrevo um verso, vou para outra linha, escrevo outro verso e assim, né, vai continuando sucessivamente. Aqui no 2, o que eu posso observar? Então, eu deixei o quê? O espacinho aqui, ó, de 2 dedos, que é o quê? O meu parágrafo, né? Então, quando a gente vai escrever um texto, vai escrever uma história, vai escrever algo, ou até mesmo quando a gente observa, né, os textos, eles são divididos como? Por parágrafos, né? Numa história, até vocês vão ver pra frente, né? Como que funciona, porque tem que ter um início, um meio e o fim, né? Mas a nossa aula de hoje, então, nós vamos ver o quê? O parágrafo. Então, eu deixei aqui, ó, 2 dedinhos e comecei a minha frase, ó. Os crocodilos fêmeas protegem seus ninhos. Ponto. Agora ele vai explicar outra coisa. Pulo uma linha, não, vou na linha de baixo e começo a outra. Quando ouvem seus filhotes gritando, acabou a frase, ponto. Na outra linha, coloco 2 dedos, lembrem, sempre coloco os 2 dedos, depois levam-nos, né, com cuidado até o rio. E
ponto final. Então, essa é uma regrinha. Sempre para começar o parágrafo, eu deixo 2 dedos. Nós vamos ver então para frente. Então, vejamos. O texto 1 é escrito no quê? Em versos e estrofes, que foi o que eu acabei de falar e explicar para vocês, né? E o texto 2 é escrito como? Em parágrafos, né? Nos textos, os parágrafos são o quê? Indicados por espaços no início das linhas, que a prof explicou, né? Então, são o quê? Os 2 dedinhos. Ah, prof, mas é muito colocando no caderno. Não, pode pôr sem erro os 2 dedinhos. Combinado? Combinado. Então, agora para pensar. No texto 2, os espaços antes das linhas indicam o início do parágrafo, certo? Certo. E há quantos espaços? Quantos espaços nós tínhamos aqui no texto 2? 1, 2, 3, amigos. Isso aí. Portanto, há quantos parágrafos? 1, 2, 3. Exatamente. Se eu tinha 3 espaços, portanto, eu tenho quanto? 3 parágrafos. Isso mesmo. Então, para começar um parágrafo, deixamos a marcação de 2 dedos, como eu falei para vocês, né? Então, lá no caderno, tem as linhas lá, né, do caderno de vocês. Então, eu vou começar uma história, um parágrafo, né? Eu vou deixar os 2 dedos, aqui a prof vai deixar um pouquinho mais, porque é no quadro, ó. Era uma, ó, vejam, reparem que depois, quando vai para outra linha, ó, ele vai vir bem para frente, né? E daí eu vou saber o quê? Que eu comecei, então, um parágrafo. Era uma vez um menino né? E aí continua então a minha história. Então, não esqueçam dos 2 dedinhos sempre para iniciar o parágrafo. Agora, vamos observar os tipos de pontuação em final de frases. Vejamos as frases a seguir. Os sinais de pontuação indicam na escrita diferentes o quê? Intenções. O ponto final, ele é usado para quê? Isso mesmo, então, para fim de uma afirmação comum, né? E assinala o quê? Uma pausa máxima na voz. Por exemplo, há outros textos sobre animais nesta edição. Ponto final. O ponto de interrogação, né? Então, nós temos ali o ponto final. Está indicando ali, né? O fim da minha frase. Já o ponto de interrogação, ele indica o quê? Uma pergunta. Por exemplo, por que o lagarto balança tanto a cabeça? Né? Então, ó, eu estou fazendo uma pergunta. Então, reparem que até o quê? Na minha entonação de voz, né? Até a minha voz muda. Isso mesmo. E o ponto de exclamação? O que ele indica? Ele reforça uma ideia do quê? De alegria, admiração, entusiasmo ou até reprovação, raiva, né? Ai, que coisa! Quando a gente fala assim, então a gente está usando o quê? Um ponto de exclamação. Ou, por exemplo, ai, vou fazer alguma coisa que não deu certo. Ai, mas eu não consegui fazer isso. Né? Eu não estou usando um ponto final, porque se eu usasse um ponto final, eu não consegui fazer isso. Ponto final. Né? Ou interrogação, se fosse usar nessa frase, eu não consegui fazer isso? Eu ia, né, criar uma pergunta. Também indica o quê? Então, sofrimento,
surpresa, pedido, ordem, medo, né? Dor e etc. Então, muitas outras possibilidades para a gente usar o quê? O nosso ponto de exclamação. Exemplo, que dia lindo! Então, né, estou o quê? Alegre, feliz, entusiasmado. O lagarto, que lindo! Viram só? Então, se eu fosse fazer, né, uma pergunta, que dia lindo? Já ia mudar o modo de eu perguntar. Ou, né, por exemplo, se fosse apenas uma afirmação, ponto final. Que dia lindo. Eu não iria falar o quê? Com alegria, com entusiasmo, né? De ver um dia lindo, maravilhoso lá fora. Então, vejam as frases a seguir. São as mesmas frases, porém, cada uma com o quê? Com uma pontuação diferente. Os cachorros vão gostar dessa história? Próxima frase. Os cachorros vão gostar desta história. E a última frase. Os cachorros vão gostar dessa história. Conseguiram observar a diferença? Era a mesma frase, né? Só que com o quê? Com outra pontuação. Então, a pontuação, ela dá o quê? Muita diferença na minha frase, porque com ela eu vou saber se eu estou afirmando, se eu estou perguntando, né? Ou se é o quê? Exclamação. Mesma coisa com a nossa amiguinha vírgula. Depende aonde eu coloco a minha vírgula numa frase, eu mudo todo o sentido dela. Então, agora vamos pensar e copiar no caderno? Copie a frase em que se faz uma afirmação comum. Qual será? Isso mesmo! Então, os cachorros vão gostar dessa história com o ponto final. E agora, copie das nossas 3 frases lá. A que faz uma pergunta. Qual das 3 faz uma pergunta? Muito bem! Então, os cachorros vão gostar dessa história? É a frase que tem o quê? O ponto de interrogação. Isso mesmo. E agora, copie a frase que diz algo com entusiasmo. Qual será? Isso aí. Os cachorros vão gostar dessa história. Isso mesmo. Então, que tem o quê? O nosso ponto de exclamação. Muito bem. Então, o que a gente pôde perceber nesta nossa aula de hoje? Que para começar uma frase, né? Que usamos, então, parágrafos, temos que deixar o quê? Os 2 dedos, certo? Então, eu começo, coloco os 2 dedinhos, começo a escrever, termino lá na minha pontuação. O próximo parágrafo, o quê? Vou para a próxima linha e deixo os 2 dedinhos de novo, né? Que o parágrafo e a pontuação final, que então, das nossas frases foi o que nós vimos nessa nossa aula. E a pontuação, então, deu para observar o quê? Que o ponto final eu vou estar afirmando algo. O ponto de interrogação eu vou estar o quê? Perguntando algo. E o ponto de exclamação eu vou estar o quê? Falando, né, com entusiasmo, com alegria, ou até mesmo, né, como nós vimos no exemplo que a prof deu, então, com raiva, né, ou então existe o quê? Várias situações da nossa vida. E o que acontece? Cada um desses pontos, quando eu uso o quê? Uma entonação de voz diferente para poder saber do que se trata, porque a gente observou aqui então o quê? Ó, aqui nas nossas 3 frasezinhas, que cada uma delas, o que acontece? Dependendo do ponto que eu uso,
muda o sentido da frase e o que eu quero saber, né? Por exemplo, aqui, na primeira eu estou fazendo o quê? Uma pergunta. Na segunda, eu estou falando, né, com entusiasmo, né? Tô também afirmando. E na terceira, então, é uma afirmação só e ponto final. Ok, amigos? Então, espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula de hoje, né? Vimos então também os sentidos das nossas frases. Qualquer dúvida, então, voltem ao vídeo, assistam novamente, se cuidem e até a nossa próxima aula.